Olá! Hoje a gente vai mergulhar em como o próprio Espiritismo se enxerga. Vamos entender seus princípios, sua identidade e, principalmente, como ele responde às críticas que recebe. Bom, olha só nosso roteiro. A gente começa com um paradoxo bem interessante sobre como a oposição pode, na verdade, ajudar. Depois, vamos direto ao ponto: o que é e o que não é o Espiritismo. Em seguida, a gente explora dois pilares: a liberdade e a relação entre fé e razão. E para fechar, vamos entender a abordagem do Espiritismo sobre como alguém adere às suas ideias. Então vamos lá. O primeiro ponto é algo que pode soar até estranho, sabe? Tem a ver justamente com os ataques que a doutrina espírita sofreu e ainda sofre. Pois é, conforme o entendimento do Espiritismo, toda tentativa de ataque, de ridicularização, acabou virando uma espécie de propaganda gratuita. É aquela história do falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Isso acabou despertando a curiosidade em muita gente que talvez nunca nem tivesse ouvido falar do assunto. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma crítica vira propaganda? Bom, a ideia é que quando as pessoas, motivadas por essa curiosidade, iam direto na fonte, elas percebiam que a realidade da doutrina era bem diferente daquela caricatura que os críticos pintavam. E isso tudo nos leva a uma questão fundamental, o centro de tudo. Afinal de contas, como o Espiritismo se define? É doutrina? É religião? Vamos ver. E aqui está o ponto-chave. A definição é bem específica. Uma doutrina filosófica. Mas, atenção, uma doutrina com consequências ou efeitos religiosos. Por quê? Porque ela lida com aquelas grandes questões da vida, sabe? Deus, a alma, o que vem depois. Essa tabela aqui deixa a diferença bem clara, né? De um lado a gente tem o que o Espiritismo se propõe a ser, uma doutrina filosófica, uma linha de pensamento que alguém pode seguir. Do outro fica nítido que ele afirma não ser, uma religião com toda aquela estrutura formal, com rituais, templos, sacerdotes. Essa diferenciação é fundamental. E se é uma doutrina filosófica, faz todo sentido que ela se apoie em um pilar central, que é a liberdade. A liberdade total de consciência, de pensar e de crer. E veja bem, não é só uma ideia bonita no papel. Conforme o entendimento do Espiritismo, a liberdade de consciência é um direito natural. É um princípio ativo que dita a forma como a doutrina se relaciona com todas as outras crenças, sem exceção. E o mais interessante é que essa liberdade não é só para dentro, sabe? A doutrina a reivindica para os seus adeptos, claro, mas também para todo mundo. É uma via de mão dupla. Ela respeita todas as convicções sinceras e, em troca, pede o mesmo respeito. Ou seja, o direito de ser espírita é colocado no mesmo patamar do direito de ser católico, judeu ou até mesmo materialista. É sobre o direito de crer ou de não crer. Ok, então a gente tem a liberdade como base. E dessa liberdade nasce um outro ponto que é super importante: a relação entre a fé e a razão. O Espiritismo se posiciona de forma bem clara contra a ideia de uma fé cega. Sabe aquela fé que exige que a pessoa simplesmente aceite, sem questionar, abrindo mão do próprio raciocínio? Pois é, o argumento aqui é que uma fé assim, imposta, não tem uma base realmente forte. E essa frase resume tudo. Não é inabalável, senão a fé, que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. O que isso quer dizer? Que uma fé, para ser forte de verdade, para ser inabalável, tem que aguentar o tranco do questionamento, da análise, da razão. Ela não pode ter medo de ser examinada. Certo, se a fé não é cega, se não é imposta, então como é que alguém chega ao Espiritismo? Como ele se apresenta para as pessoas? O processo é mais um convite do que uma convocação. Primeiro, a doutrina é exposta. Seus ensinamentos são apresentados de forma aberta. Segundo, quem se interessa é bem-vindo, mas tem que vir por vontade própria. E terceiro, e talvez o mais importante, a doutrina se dirige especialmente àquelas pessoas que não estão satisfeitas, que sentem que falta algo em suas crenças atuais e estão procurando respostas. Isso aqui reforça aquele ponto do respeito, lembra? O objetivo não é tirar ninguém de sua religião. Se a pessoa está feliz e satisfeita onde está, ótimo. O foco é em quem está buscando, em quem sente um vazio ou tem perguntas que a sua fé atual não consegue responder. Então, para fechar, vimos como o Espiritismo se define em resposta aos seus críticos. Não como uma religião tradicional, mas como um caminho filosófico baseado na razão, na liberdade de escolha e na convicção pessoal. E isso nos deixa com essa reflexão final. E se a convicção mais forte
for exatamente aquela que a gente escolhe livremente e entende racionalmente.